déficit habitacional de cerca de 4.000 moradias, alto índice de invasões e a instalação de uma CPI na Câmara Municipal de Vereadores para apurar a questão de propriedades de terras em Nova Lima. São problemas quando se fala em habitação de Nova Lima. Para debater esse assunto, os convidados do Banqueta em Foco nova temporada é o secretário de Habitação Oswaldo Lara e os vereadores Tiago Tito e Álvaro Azevedo. Tiago, quais são os principais desafios para o gestor do município, que o gestor do município enfrenta para resolver o problema de habitação em Nova Lima? Boa noite, Fred. Boa noite, Oswaldo, secretário de Habitação. Boa noite ao Alvo, companheiro aí de Câmara. Primeiro, te agradecer por essa oportunidade, né, de estar aqui podendo falar de um tema que é recorrente aqui na nossa cidade, né? Agradecer muito essa participação aqui de um tema qual eu tive a oportunidade de participar e de contribuir no período que eu fiquei como secretário de Habitação durante 6 meses, né? Os maiores desafios você colocou muito bem no seu editorial, né, na sua fala inicial. Primeiro, a questão de propriedade, né? Apesar do nosso município estar rico em terrenos, eles têm donos, né? E aí fica muito difícil para o município aplicar a questão da habitação de interesse social. Segundo, a regularização desses terrenos, que também é um desafio na nossa cidade, né, de a gente ter aqui terrenos que estejam regularizados e aptos à habitação. A outra questão, que é um desafio muito grande, que não só a nossa cidade vive, mas o país como um todo, a crise financeira que assola e cria, né, dificuldades para a implantação de novas unidades. Então, é um dos pontos que a gente vai debater vários outros aqui, mas que eu coloco como sendo primordiais para dificultar o acesso à habitação de interesse social. Oswaldo, o senhor assumiu a Secretaria de Habitação há 2 meses? 30 dias. Há 30 dias. E já está a par dos principais problemas? Já deu tempo de eu me inteirar dos problemas, né, de Nova Lima aqui como um todo. E estamos tentando agora trazer convênios com a Coab, com a Caixa Econômica Federal, para poder tentar sanar os déficits habitacionais aqui do município. Parte do déficit, né, porque o déficit é muito grande e nós temos assim uma limitação de recursos. Conta um pouco da sua história profissional até chegar aqui em Nova Lima. Eu trabalhei na iniciativa privada, na área de construção de moradias populares, Minha Casa Minha Vida, nos últimos 6 anos. Então, na gestão junto à Caixa Econômica, junto à Coab, para liberação de financiamentos, né? E também trabalhei um tempo também no DR, no DR também fazendo estações rodoviárias. Inclusive a de Nova Lima eu participei na época, como na gestão do DR, da construção da estação de Nova Lima aqui. A duplicação? Atual, a estação rodoviária de Nova Lima. Ah, tá atual. Certo. Então tem todo o conhecimento. Tem. Estou cada vez me inteirando mais de Nova Lima. Eu faço questão de visitar os assentamentos, os terrenos que nós estamos tentando colocar no mercado para Minha Casa Minha Vida, né? Então eu estou indo pessoalmente nos terrenos, vendo as dificuldades, vendo as invasões que existem, vendo como a gente vai poder negociar com alguma invasão para a gente poder liberar o terreno, né? E estou fazendo esse trabalho agora, caso a caso. O Álvaro, assim como o Tiago, jovem também, mas com uma experiência na questão da habitação em Riacima, não é isso, Álvaro? Como que você acha, o que um vereador como você e Tiago pode ajudar, no caso o prefeito Vitor e o secretário Oswaldo Lara? Boa noite, Fred. Boa noite aqui ao secretário, ao nosso companheiro também de Câmara Municipal, Tiago Tito. Obrigado, Fred, pela oportunidade de estar conversando aqui com a população. Como você bem disse, a questão da Minha Casa Minha Vida, do déficit habitacional, enquanto eu fui gestor de planejamento da Prefeitura de Riacima, lá como a estrutura é mais enxuta, não tinha Secretaria de Habitação. Então a gente acaba que acumulava algumas funções. E me coube lá cuidar dessa parte habitacional e com muita alegria, uma das coisas boas que eu pude fazer na vida, né, enquanto servidor público, foi auxiliar a cidade de Riacima a zerar o déficit habitacional. E eu me lembro com muita alegria que naquela época o gerente da Caixa citou na entrega das unidades habitacionais, perdão, que Riacima era uma das poucas cidades do país que estava conseguindo zerar o déficit. Mesmo a gente sabendo que isso nunca que consegue estancar, porque passa dia, entra dia, esse número, essa quantia aumenta, né? Mas de certa forma naquela época a gente conseguiu contemplar as pessoas que precisavam.
E a gente, como a gente costuma falar muito com a população, não cabe ao vereador fazer uma obra, entregar uma obra para a população. Cabe ao vereador entender dessas vontades, das demandas da população e junto ao prefeito, né, levar essa reivindicação e às vezes até no caso agora recente que assim eu como o Thiago também conseguimos reivindicar e conseguir contemplar a cidade com algumas unidades habitacionais, cabe a gente enquanto legislador, elo de ligação entre a população e o executivo, levar isso, como eu disse, para o prefeito e buscar através de parcerias, de contatos diversos. O Thiago, como ele bem colocou que foi secretário de habitação durante um determinado período, ele fez vários contatos e tem acesso às pessoas que conseguem a liberação de unidades habitacionais. Então, acredito eu que ele tenha usado esses contatos que construiu durante o período que esteve à frente da secretaria para reivindicar algumas moradias para a população que precisa aqui na cidade. E eu, através dos contatos que tive enquanto gestor de planejamento de Rio Acima, e até uma visita que fiz em Brasília na semana retrasada, se não me engano, consegui algumas unidades também, no caso aqui 80, para a cidade. Então o que a gente pode auxiliar é isso, entender as demandas da população e levar isso para o prefeito e auxiliar ele nessas novas conquistas. O Álvaro, Oswaldo, viabilizou 80 casas, né? Que já vão ser construídas lá no Oswaldo Barbosa Pena 2. Isso, nós vamos fazer uma licitação com chamamento né? Para poder escolher a construtora para construir no terreno que ele nos indicou lá. E o Thiago tinha conseguido 382 unidades e ficou dependendo da prefeitura indicar o terreno, passar para a Caixa Econômica, e a prefeitura nos informou que faria essa semana. Foi feito? Foi feito, foi entregue na sexta-feira passada. Inclusive eu vistorei pessoalmente os terrenos, né? Foram 4 terrenos que nós já passamos para o pessoal da entidade. E quais são esses do Thiago? Eu não sei o local. Você sabe, Thiago? São vários. O que é a dificuldade aqui em Nova Lima? Até a oportunidade de eu explicar, porque fica parecendo que as unidades são até nossas, né? Nós trouxemos. Isso é um programa do governo federal que a gente tem que reconhecer, inclusive um programa brilhante, para mim é o melhor programa social que eu já vi, que além da questão social, né, que contribui demais dando o sonho da casa própria para todo mundo, que casa, tem uma família, constitui uma família, quer a sua casa própria, quer a sua moradia. E tem a questão também da empregabilidade, né? Desenvolvimento econômico que move com as construtoras, né? Então é um programa fantástico. O Minha Casa Minha Vida devia ser até instituído uma política de Estado, né? Para que não fique sendo dona só um partido político, ou com a mudança de um governo ele seja diminuído ou retirado de pauta, né? Então a gente fez, como o Álvaro bem colocou, uma articulação só, né? Essas unidades, eu até agradeço muito aqui a oportunidade. Aproveito a oportunidade para agradecer o Instituto Sabarense, né, que trabalha com uma modalidade do Minha Casa Minha Vida, né, que é o Minha Casa Minha Vida Entidades. Né, eles estão credenciados pelo Ministério das Cidades, né, para representar o Ministério das Cidades na execução de obras, né, do Minha Casa Minha Vida com um público específico que é do faixa 1, né, que é a faixa da família que ganha até R$ 1.800 de renda bruta. Renda familiar. E da faixa 1,5, que foi instituída agora recentemente, né, que aí vai de 1.800, acho que até 2.354, se eu não me engano, a faixa 1,5, né, e essa renda familiar vai de 1.800 até 2.354. E aqui em Nova Lima, como eu estava falando no início, a dificuldade é de você conseguir terrenos que sejam atrativos também para as construtoras. Porque a nossa questão aqui da declividade dos terrenos não favorece a construção. Isso quer dizer que o custo fica alto. Muito alto por causa de terraplanagem. Então o Oswaldo fez um levantamento, né, e por ele ser recente aqui, talvez ele não vai lembrar a todas as comunidades que são, mas são vários pontos e até a forma ideal, porque 382 unidades, você colocar num único terreno, né, não é fácil fazer o gerenciamento. Principalmente para a nossa população, que hoje o Minha Casa Minha Vida, na maioria as unidades são verticais, ou seja, são apartamentos. Nós aqui, né, Fred, naturais aqui de Nova Lima, somos acostumados com casas. Né? Você viver numa nova realidade de condomínio, para essas famílias é muito difícil o convívio. Então o ideal, e o Oswaldo fez isso de uma forma muito bacana, ele viabilizou vários terrenos para que se pudesse disponibilizar várias unidades nesses terrenos. Que é o ideal, que eu acho que socialmente é mais responsável. Você não incha, você não leva 382 famílias para um bairro só,
né? E também dá a oportunidade de ter aquele convívio familiar que a gente tinha, dos vizinhos, de estar do lado, né? Então são vários terrenos, eu sei que tem um ali na região da Bela Fama, tem um ali no Oswaldo Barbosa Pena também, tem um para o lado da regional Nordeste ali do lado de Bicalho, né? Então são vários terrenos que vão atender essas possíveis unidades, 382. E por que eu coloco possível? Porque isso carece de uma aprovação da Caixa Econômica Federal também, né? A gente fez toda essa interlocução, mas a Caixa que deu o aval final. Ela já credenciou o município a ter essas 382 unidades, né? A gente vai apresentar o terreno, vai se fazer o chamamento, né, das construtoras interessadas, e aí sim vai começar o início dessa construção. Eu trato esse tema com muita responsabilidade, porque isso a gente mexe com o sonho. Né, o sonho da casa própria, e quando a gente, né, o Álvaro deve ter tido esse sentimento lá também, quando a gente atende, principalmente as famílias de baixa renda, que é o sonho de sair do aluguel, né, de viver a vida inteira tentando pelo seu cantinho, né, elas falam, eu quero só ter meu cantinho, eu quero pagar, as pessoas não querem nada de graça, não, elas querem ter seu espaço com dignidade, né, então eu trato isso com muita responsabilidade, porque na nossa cidade há um déficit muito grande, né? Há esses problemas da questão da declividade dos terrenos e da questão da propriedade também. Tem muito terreno aqui, mas está na mão das mineradoras, né? Elas são donas. E isso que o município tem uma dificuldade de regularização também, de ter a documentação adequada, que a Caixa é extremamente exigente em relação a isso. Ela não é só exigente com quem vai morar, mas com o município também. Também, município e com os moradores também que vão fazer o cadastro. O cadastro da Caixa é muito criterioso também. Se eu puder complementar aqui, até para a prefeitura ser contemplada com esse benefício, vamos dizer assim, ou seja, com essas unidades habitacionais, ela tem que estar com a documentação também toda em dia, certidões negativas em dia, sabe? Então, assim, não cabe apenas a cidade querer ser contemplado com esse programa, mas ela tem que fazer também a sua parte, né? De mostrar, por exemplo, para o governo, olha, a prefeitura está redondinha, ela está toda funcionando, então a gente merece ser contemplado com esse programa. E uma questão que eu queria só para complementar, referente às 80 unidades habitacionais. Por que, de certa forma, tem uma facilidade maior de conseguir ser contemplado com essas unidades? Porque já existe aprovado aqui no município uma lei de doação daquele terreno específico onde vão ser construídos esses apartamentos. Então, isso é uma facilidade para o município de Nova Lima. Se não me engano, essa lei foi aprovada, acho que em 2013. Então, é uma facilidade, além do mais... É uma etapa a menos. É uma etapa a menos, exatamente. Para ser vencida. Das outras, nós vamos ter que ter essa etapa de doação do terreno ainda. Que é, como o Thiago colocou, um processo um pouco mais demorado. E hoje, com a planilha atualizada, a planilha do governo federal, antigamente o governo fazia um aporte de R$65 para a construtora que venceu o chamamento da Caixa, e aí a prefeitura, porque não custava só R$65 mil. A prefeitura tinha que fazer ainda um aporte de R$20 mil por unidade para contemplar os 85 mil para ficar viável para a construtora executar a obra. Como houve essa atualização da planilha de custos do governo federal, hoje essas unidades já vão receber o aporte desses 85 mil. Então a prefeitura não vai ter também que desembolsar esse dinheiro. Esse aporte é só uma garantia ou tem que ser feito na hora que apresenta o projeto? Na verdade, é o recurso que o governo, através da Caixa Econômica, transfere para a construtora vencedora do chamamento construir a obra. Mas é por planilha, é por medição mensal. Então, mediu, a prefeitura entra com a parte dela e a Caixa entra com a parte dela. Nessa nova modalidade agora, é só a Caixa. A prefeitura não tem o desembolso mais. Agora, voltando um pouco, no próximo bloco a gente até fala um pouco mais sobre quanto que o governo liberou para o Brasil todo para fazer Minha Casa Minha Vida, até para a população ter noção de, tipo assim, olha, do que é possível você construir, para depois não chegar a falar que você, enquanto secretário, não conseguiu construir o número necessário. Mas voltando nessa questão que muito bem fez a prefeitura, que o Thiago salientou, de dividir as moradias para não ficar numa só, é um exemplo que a gente tem. Muitas das vezes, eu tenho vários amigos lá no Oswaldo, no Padre João Marcelino, mas o que ocorreu em Nova Lima é que tem um exemplo não muito bom com o Padre João Marcelino. Não é que tem pessoas de má índole lá, mas todo mundo junto, sem estar acostumado em viver em apartamento, não foi legal, né?
O programa é muito bem feito, né? Ele tem um trabalho que se faz antes, que chama pré-morar, né? Que é antes das pessoas entrarem na moradia, que é explicar como que é o funcionamento da vida em condomínio, né? Que eles vão viver num condomínio fechado. Tem um período de adaptação na hora que eles começam a entrar, né? Da mudança, e tem o pós-morar. Tudo isso feito por profissionais de serviço social, né? Isso já está dentro do custo do Minha Casa Minha Vida, né? A própria Caixa que banca essa licita, né? Isso, né? Dentro do FAR, né? Do Fundo de Arrendamento Residencial. Então, é muito bem feito, né? Só que torna-se um desafio para as pessoas também, porque acaba que vê assim, meu vizinho coloca a roupa do lado de fora da janela para secar, então eu também posso. Então são pequenas coisas de convivência que criam um conflito social muito grande, que realmente precisa ter essa adaptação. Mas é um programa que, sem dúvida nenhuma, é muito bacana. Eu acho que o adensamento, colocar vários no mesmo ambiente, é realmente um ponto que tem que ser considerado, né? Isso foi a vivência que eu tive, que graças a Deus, quando a gente entregou Ivaí Palhares, que foram 56 unidades, né? Apesar de ter tido alguns desafios em relação à estrutura de lá, né? Que é normal, e a construtora está fazendo os reparos, mas de convívio social está muito bacana, sabe? Os problemas lá são muito menores. Bem menores em relação ao bem localizados. Então, na verdade, o maior problema lá é da vizinhança e não dentro do próprio conjunto. Okay. Né? Então, acho que essa ideia de fazer pequenos conjuntos, né, em vários bairros, até para não criar um adensamento também para a comunidade que vai receber essas novas famílias, é legal, é um diferencial também que vai contribuir para que as pessoas possam conviver de uma forma harmoniosa. Né? E nós estamos nesse trabalho de garimpagem de terrenos, porque nós não temos um cadastro assim, real. Nós fomos ao cartório, pegamos uma listagem do cartório, pegamos cadastro de terreno da prefeitura. Da prefeitura. De propriedade da prefeitura. Nós estamos ajudando nesse cadastro, nós estamos refazendo esse cadastro para ele ser confiável. A hora que a gente faz o cadastro, a gente vai no local para ver como é que está. Alguns têm invasão, que nós temos que aproveitar e tirar, tem que talvez mover a invasão, deixar a invasão lá e fazer no local para depois tentar melhorar o entorno. Então, todos esses desafios nós estamos fazendo, mas em terrenos menores e mais diversificados, assim, mais espalhados na cidade. E até é bom a gente divulgar bastante o sucesso do Ivaí Palhares, porque até mesmo para a população que vai receber esses novos conjuntos não ter qualquer tipo de preconceito. Porque tem um exemplo do outro que ruim, ele espalha muito mais rápido. Mas vai ficar legal divulgando bem Ivaí Palhares. Agora a gente vai pedir um minutinho para ir para o intervalo. No próximo bloco, o secretário de Habitação fala qual é a possibilidade real de se construir unidades populares em Nova Lima. É um minuto só. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família.
Estamos de volta com o Banqueta em Foco, que recebe hoje o secretário de Habitação de Nova Lima, Oswaldo Vilar, os vereadores Thiago Tito e Álvaro Azevedo para tratar de habitação. Oswaldo, Nova Lima tem quase, de acordo com você, cerca de 4 mil moradias, que é o déficit. 4 mil moradores que fizeram o cadastro. Como que é essa divisão? Moradores que fizeram um cadastro. Exatamente, moradores cadastrados na Secretaria de Habitação, dentro de um perfil de Minha Casa Minha Vida. Ok. Tá? E a gente estava falando em off sobre o que o governo federal libera de verba. Vamos dar só uma retomada para o público de casa e entender que não basta só a prefeitura querer fazer. O governo federal libera por faixa 1, que é a família até R$ 1.800 de renda familiar, ele liberou 40 mil unidades para o Brasil inteiro. Isso aí é muito pouco. 40 mil unidades é muito pouco. E o município de Nova Lima, mais ou menos, nós vamos ter umas 400 unidades para o faixa 1, que é o que consegue mais ou menos encaixar, porque eles não vão dar muita coisa para algum município, senão vai ficar os outros sem... Eles vão ter que dividir o bolo. Então, se der tudo certo, neste ano nós vamos conseguir iniciar a obras construção de 400 unidades, tendo todas as dificuldades. Legalização de terreno, chamamento público, né? Cadastro da entidade com os clientes, com os futuros moradores, né? E no faixa 1,5, que é uma faixa nova também, que é de habitação de interesse social, que é até R$ 2.350, tem 100 milhões para o Brasil inteiro. Mas também é uma verba que, se você não tiver um cadastro, em setembro, outubro ela já terminou para esse ano. Então é uma corrida de todas as prefeituras, são 500 prefeituras, 5 mil prefeituras no Brasil, é uma corrida de todas para poder pegar uma parte dessa verba. E essa parte é na hora que starta, né? Aprovou. Aí você aprovou, você tem garantido aquela verba para você usar. Aí durante 1 ano e meio, 2 anos de obra. Ano que vem libera mais valores. Isso ficou parado durante quase 4 anos. Agora que liberou, tem 30 dias que liberou faixa 1. Então, e Nova Lima com o projeto do Tito e do Álvaro... Nós estamos andando na frente. E resume também a construção para esse ano. Exatamente, porque essas 80 unidades já tem o terreno aprovado, é só questão de chamamento. As outras unidades são entidades que estão cadastradas. E a entidade ela tem um ritmo um pouco diferente. Tá? Então, cadastra os futuros moradores, entra na caixa e aí a gente entra com os terrenos para legalizar isso aí. Tá? Só para completar também, se o senhor me permitir. Claro. O governo federal, ele lançou no dia, eu fiz uma colinha aqui para não me perder também, no dia 15 de março, essa nova etapa do Minha Casa Minha Vida. De 2017, agora. Exato, como o secretário já afirmou aqui, 40 mil unidades disponibilizadas para o país inteiro. O governo, ele se baseia numa planilha elaborada pela Fundação João Pinheiro para definir o déficit habitacional de cada cidade do país inteiro também. E em Nova Lima, faixa 1 de 0 a 3 salários, o déficit apresentado nessa planilha é de 1.319 unidades. E o governo tem mais um porém, ele só vai contemplar as cidades com unidades habitacionais depois de atender todos os pré-requisitos, 30% desse déficit. Então, o que ele colocou, na verdade, são exatamente 395 unidades habitacionais que são destinadas para Nova Lima. Depois, como eu disse, de atendido todos os critérios. E, na verdade, as faixas de 3 a 6 salários, 443 unidades, 6 a 10, 498, 10 salários ou mais, 136. Lembrando até, como o Thiago disse, faixa salarial da família e não de cada membro da família. Né? Então, essas informações que os nossos convidados estão trazendo é de suma importância para o público de casa entender que muitas das vezes não é porque o prefeito não quer fazer, nem que o vereador não quer fazer, nem o secretário de habitação não quer fazer. É questão de que o governo federal libera. Então, é muito difícil Nova Lima zerar esse déficit habitacional. Num período curto. Tanto que, por exemplo, no Jornal Banqueta, que a gente sempre faz as propostas dos prefeitos, o Cassinho, nós estamos falando de 4 anos atrás, prometeu 1.000 casas, a construção de 1.000 casas, e não conseguiu, não passou nem perto.
E o Vitor Penido também promete 1.000 casas, o que é, tudo que nós dissemos aqui, difícil de atender. Mas o Vitor tem uma diferença. Tem um terreno da Coab, que é ali no Oswaldo Barbosa, são terrenos da Coab. Vou te falar, eu moro no Oswaldo Barbosa Pena. Eu tô achando que lá vai virar um belvedere de tanta casa que tá indo para lá, hein? O terreno lá da Coab, ela tem um terreno lá que dá para construir 580 unidades. A Coab, ela tem um diferencial. Ela não entra, ela tem uma cota dela que não entra nessa cota que o vereador Álvaro falou. Então ela consegue colocar na cota dela, além dessas 580 unidades lá. Está acabando de definir o projeto, né? Que seriam numa faixa 1,5, não a faixa 1. A faixa 1,5 a 2. Uma faixa um pouco melhor para o Oswaldo Barbosa. Que boa notícia, né? Ô Fred, e uma outra observação. Essa faixa de 1,5, por exemplo, Belo Horizonte, a prefeitura vai contratar várias unidades da faixa de 1,5 e funciona um pouco diferente. A prefeitura faz, às vezes, até uma parceria com a construtora, faz o chamamento. A construtora, ela se encarrega de conseguir o terreno e esse valor que o secretário adiantou de 100 milhões que o governo disponibiliza é para crédito. Dependendo do critério da família, depois também de apresentada a documentação, esse valor de 100 milhões que o governo federal disponibiliza é para, às vezes, abater parte da parcela do valor do apartamento. Por exemplo, prefeito, eu estou dizendo isso por ter conversado com algumas pessoas da prefeitura de BH. Eles vão fazer algumas construções de apartamentos e vão ser vendidos a R$125 mil. E com esse crédito que o governo federal disponibiliza, ele consegue abater, em alguns casos, até R$40 mil desse valor. Então, no final das contas, o apartamento da faixa de 1,5 consegue sair para a família num apartamento melhorado, mas no valor da faixa salarial, na faixa 1. Um subsídio muito bom nesse faixa 1,5. Até 40 mil. E aí não precisa ter tanta burocracia para atender os requisitos do programa, porque aí já é uma parceria entre prefeitura e construtora. Entendeu? Não precisa tanto da prefeitura disponibilizar o terreno, todas essas questões. Pode ser em terrenos particulares. E como é uma operação mais comercial, questão de declividades aqui, como é uma operação comercial, a Caixa aceita um arranjo de engenharia diferente. No faixa 1, ela já é engessada. Se tiver o terreno com declividade tal, ela já não faz. Mas no faixa 1,5, ela já aceita algumas intervenções de engenharia para melhorar o terreno, que é o caso de Nova Lima. Por falar em terreno, secretário, você bem disse que a dificuldade é de ter os terrenos de Nova Lima, até mesmo para saber os que são do município, ir no cartório, declive e tudo mais. Eu sei que é pouco tempo, essa pergunta que eu vou te fazer, pouco tempo que o senhor está aqui, e é uma tarefa muito árdua, muita coisa que o senhor tem que fazer. O senhor já abriu algum leque junto à Anglo Gold, que é a detentora da maior parte de terras aqui no município, para fazer essa doação, para ter uma unidade maior de terreno? O prefeito Vitor já falou que se a gente detectar algum terreno da Anglo Gold, para conversar com ele, que ele iria negociar diretamente com a Anglo. Tá? Então, estou acabando de fazer essas peneiragens e falar assim, tem um terreno aqui que me interessa aqui, que é da Anglo. Então, vou passar para ele e nós vamos tentar essa negociação lá. Já tem um terreno particular que foi vendido da Anglo para um outro pessoal, que nós estamos dando uma olhada lá também. Mas não vou adiantar, porque tem uma negociação comercial, essa coisa toda. Mas existe Existe Já foi passada essa ordem para o senhor? Já foi. Tá? Falando nisso, Álvaro, a respeito da CPI das terras, né, falando em termos de Anglo Gold, que há interesse da Câmara em montá-la. Como que está o andamento dessa CPI? Exato, esse foi um requerimento apresentado pelo vereador Alessandro no início desse ano, por conta de várias invasões e ocupações irregulares. E ele entendeu por bem fazer o pedido de criação dessa CPI para que a Câmara possa averiguar melhor esse assunto. Então agora, hoje em que pé que está? Acredito que na próxima terça-feira o presidente da Câmara, o vereador Zé Guedes, vai instituir formalmente essa comissão. Ela já está previamente definida, os nomes dos vereadores que vão a compor. E a partir daí, acredito que também na sessão da próxima semana vai se definir de forma muito clara qual o escopo dessa CPI, porque não adianta nada
está na Constituição Federal. Para a criação de uma CPI tem que ter um objetivo determinado, uma causa determinada. Não basta a gente querer, tá tendo invasão, exemplo, tá? Aqui em Santa Rita vamos olhar todos os terrenos de Nova Lima. Não, o CPI não é assim que funciona. A gente tem que pegar aquele fato determinado. Vazão, por exemplo, em Santa Rita, no Galo, em Honório Bicalho, enfim. Esses fatos determinados é que tem que ser investigados, porque se não for só sobre os fatos determinados, perde-se o objeto dessa CPI. Pode sim, durante o processo, os 180 dias, se a comissão entender por bem, demandar da AngloGold, da Vale, porque essa CPI também não é só da AngloGold, é uma CPI das terras, isso. não é isso? É a CPI das terras, então nós temos que averiguar nas invasões específicas que foram demandadas pelo vereador Alessandro, mas durante esse processo a gente pode também, junto ao cartório, enfim, nesses órgãos questionar a propriedade de áreas no município como um todo, né? Mas é bom deixar claro que essa CPI é das terras, né? E que a gente tem que se atentar para aqueles fatos específicos que suscitaram ou que levaram o vereador a entrar e apresentar esse requerimento. O Tiago Tito, o Álvaro e o Coxinha são vereadores que devem participar, integrar essa CPI. O que você tem a dizer sobre a CPI? Qual a sua expectativa, Tiago? Eu trato isso com muita responsabilidade pelo seguinte, a gente tem que ver onde que a gente quer chegar, né? Qual o ponto que a gente quer chegar. Eu acho que aqui a grande demanda é a gente reduzir o déficit habitacional da cidade, né? E o ponto central e o foco que a gente tem que seguir é este. Para tanto, a gente precisa de terras, disponibilização de terra. Bem disse. É o que tudo nós discutimos aqui até agora. E para tanto... A nossa matéria, né? Exatamente, a matéria-prima. Prima nossa é a terra. É a base, né? É a base de tudo. E para tanto, a gente precisa saber de quem são essas terras e até para a gente viabilizar, que seja com as empresas, né, que foram citadas aqui, até por uma questão social, elas têm um compromisso social com a cidade onde elas estão inseridas, né, e contribuir para esse desenvolvimento, né, e que a gente precisa. Eu acho que o que a gente tem que investigar, né, em relação à CPI é muito mais além de quem é só detentor, quem é o dono da terra, até quem está sendo, como essa terra está sendo ocupada, quem são as pessoas. Né? Nós estamos tendo muitas pessoas de fora que estão vindo para cá e ocupando. São pessoas de Nova Lima mesmo, que estão realmente já em condições, sem condições de moradia, e aí sim não tem outro refúgio e estão chegando na questão de ocupação. Então, para mim, vai muito além de sempre do que investigar de quem é o dono. Né? É até quem também está ocupando. Né? E isso é um trabalho social com muito respeito às pessoas, que tem que ser feito. Primeiro, deixaram elas ocuparem. Né? Não é simplesmente hoje ir lá e retirar, né? Porque você cria um problema social. A partir do momento que elas adentraram na terra, você já criou um problema social. Né? Então agora a gente tem que solucionar em conjunto. Né? Mas é claro que nessa CPI a gente tem que investigar quem está por trás disso tudo também. Né? Se tem algum movimento articulado, se tem uma pessoa, porque a gente ouve tanta coisa na cidade, né? A fulana ajuda as ocupações, ciclana ajuda, e não é o jeito mais correto, enfim. Então a gente tem que fazer toda essa análise e a CPI vai ser um fórum ideal para isso, porque nós vamos ouvir todos os lados, né? E inclusive responsabilizar as empresas, porque elas também têm que fiscalizar os terrenos que são delas, responsabilizar o município também, que tem que fiscalizar, iniciou uma obra, tem que se cobrar o alvará daquela obra. Né? Se essa obra está regular ou não está. Então, e responsabilizar a Câmara também, que nós também temos o papel de fiscalizar, até para saber se o município está fiscalizando. Né? Então, a gente vai estar todos os atores envolvidos, né, no momento de investigação, que é importante ressaltar, que a CPI é para isso, para investigar, e dali a gente vai dar vários encaminhamentos, seja para o cartório, como o Álvaro colocou, seja para o Ministério Público, seja para a própria Prefeitura, seja para a Polícia Federal para investigar. Né? Então, assim, eu falo que é muito mais amplo, mas vai ser uma oportunidade da gente conhecer ainda mais, apesar de eu ser aqui de Nova Lima, nascido e criado aqui, a gente conhecer ainda mais a realidade que é muito, acho que ainda está muito distante da gente, que é essa questão das ocupações. Né? Eu acho que tem uma questão de um êxodo rural, vem muitas pessoas de fora ocupar aqui. Né? Então a gente tem que entender como é que esse movimento está se instalando aqui na nossa cidade. E principalmente com muito respeito às pessoas. E o mais bacana, além de ter, sempre ter o primordial de ter respeito às pessoas, é porque, tratando de invasão, né, às vezes o próprio político fica até receoso, né, de ser politicamente correto,
Por isso que é fundamental, o Thiago disse tudo, nessa CPI, ter o pessoal da invasão, você acompanhar, Oswaldo, de perto para ter a oportunidade de ter um terreno para que possa servir para você construir as unidades. Ou seja, se tratar essa CPI com responsabilidade, sem muito teatro, eu acho que vai ser um passo grande que a Câmara vai dar. Fred, você colocou uma situação que realmente assim, é importantíssima e cumprimentar o Thiago pela colocação dele. O vereador não está ali para ficar fazendo gracinha para ninguém. Está ali para trabalhar e cumprir com sua obrigação. Então, quando a gente, por exemplo, que bom que a gente teve acesso para conseguir trazer para a cidade algumas unidades habitacionais, é obrigação nossa, nós não estamos fazendo nada mais do que a gente foi colocado ali para fazer. Então, assim, e quando você coloca uma CPI, não é para fazer palanque político ou oba-oba em cima desse assunto. Você tem que ter muita responsabilidade e discernimento de entender. Por isso que eu falei aqui a questão do escopo. Porque se você abre o leque demais na questão do escopo dessa CPI, são 180 dias de duração de trabalhos. Isso é no fim do trabalho. E aí, mais uma vez, a população vai ter motivo para falar pizza, acabou em pizza. Então tem que definir muito bem um escopo e aproveitar desse ambiente, desse momento propício para discutir os assuntos. O Thiago foi muito feliz na colocação dele. O grande objetivo, se está tendo invasão, é porque, por exemplo, falta moradia. Ah, mas quem está invadindo? Será que é só gente de Nova Lima? Não é. Então, assim, não é porque invadiu e foi lá reivindicar que tem que atender todos os interesses ou todos os pedidos. Mas sim, avaliar com muito critério, e o Thiago, mais uma vez, repito, foi feliz, com muito respeito às pessoas, para que a gente possa, de uma vez por todas, sanar esses problemas, identificar, dando até um auxílio para o governo. Olha, essa terra aqui é da Anglo Gold, essa terra aqui é sua e às vezes você nem sabe, né? Às vezes pode acontecer. Vai encontrar isso. Às vezes pode Por acontecer isso que o Oswaldo tem que acompanhar de perto. Para que a gente una forças. Aí eu acho que cabe a gente fazer isso também. Unir os vereadores, unir o executivo, a justiça, o Ministério Público, porque às vezes o que acontece? Tem um terreno lá, a prefeitura, esse terreno é meu, é de fulano. Aí vai ver, fulano, cadê o documento do terreno? Não tem. Enfim, aí aciona a justiça para fazer reintegração de posse. É uma dificuldade, uma burocracia que, se todo mundo estiver unido, tem como resolver isso. E quem ganha é a cidade. O senhor andou alguns terrenos e, na sua opinião, tem muita invasão na cidade? Tem muita invasão. Como que é a característica das invasões da cidade? A principal invasão é água limpa. Que é um problema, né? Que devido territorialmente nós estarmos distante lá, a gente não tem nem noção. Água limpa é uma invasão grande. E aqui em Honório Bicalho... Nos Maias. Nos Maias ali, no Santa Rita, né? Que eles falam, né? Tem Santa Rita. Santa Rita. Que eu visitei. Santa Rita é um problema que iniciou há pouco tempo, mas já está gigantesco. Já é a maior já na região. E tem dos Maias também, né? Que inclusive, até ressaltar, que as 382 unidades que a gente tem tentado viabilizar, e mais uma vez falo, né, que ainda a gente carece de um tempo, de implementação, de aprovação da Caixa, etc., mas que a gente não vai deixar a peteca cair. Nós estamos atrás delas. De forma nenhuma. O estudo feito pela entidade, pelo Instituto Sabarense, foi exatamente com os Maias. Né? Então, prioritariamente vão ser ocupados por aquelas pessoas que lá estão. Elas já residem em Nova Lima há mais de 5 anos, estão dentro do perfil da política municipal de habitação. Mas pode fazer isso? Não tem que pegar, né, o cadastro? Não, o entidades, ele faz o diagnóstico primeiro com os beneficiários, igual o Oswaldo colocou. Essa é a diferença. E aí leva a demanda e aí o Ministério das Cidades o credencia. Por isso que ele representa, além de ser uma entidade, ele representa alguns beneficiários. Então ele apresenta esse diagnóstico social, ele faz antecipadamente. É claro que o crivo dos encaminhamentos, do dossiê que a gente chama, né, que eu resumo de forma popular, que é a pasta que a gente manda para a Caixa, com todo o histórico da família, com toda a documentação que a gente manda para a Caixa para avaliação, sai da Secretaria de Habitação. É prerrogativa da Prefeitura. Ela vai sair. Mas o estudo que foi feito para viabilizar essas 382 unidades foi feito prioritariamente com os mais, porque são famílias que estão em situação de risco social, né, em alto índice de vulnerabilidade. Alguns estão dentro do nosso área de faixa também, que estão em área de risco, né, de deslizamento, né, mas a maioria
são famílias dos mais. Você fez para lá, mas aí eles vão ter que apresentar toda a documentação. Sim, mesmo porque os critérios, há 2 anos atrás, o faixa 1 era até 1.600 de renda familiar, agora já mudou para 1.800. Nós vamos ter que refazer os cadastros todos agora. Tem que se fazer uma nova. E a pessoa tem que ser morador de Nova Lima para ser contemplado? Foi uma condição que nós conversamos com as entidades, que tem que ser morador de Nova Lima. Hoje tem a política. Isso é fácil. Isso é fácil. Isso é tranquilo. É incrível, mas parece que é distante, mas é simples. Hoje existe uma política habitacional no município muito bem feita. Nova Lima, inclusive, foi considerada pioneira na questão habitacional, né? Então já existe a política municipal de habitação e hoje existem alguns critérios para as pessoas terem acesso ao Minha Casa Minha Vida, o social, vamos dizer assim. Porque é o faixa 1 e agora esse faixa 1,5 que foi criado pelo governo federal, né? E aqui a política fala que a pessoa tem que residir pelo menos 5 anos na cidade. No mínimo 5 anos. Como que ela comprova isso? Ela vai utilizar o posto de saúde, não vai? Então ela tem um registro lá no posto de saúde, que ela começou a utilizar o posto de saúde. Né? Isso já é. Matrícula de escola. Ela matriculou o filho na escola, na rede pública. Isso tudo está na pasta dela. Então tem como comprovar sim. Né? Então é importante as pessoas, né, que têm o convívio social aqui dentro da nossa cidade, né, ela vai ter como comprovar que ela reside aqui há mais tempo. Depois que você falou isso tudo, desculpa te cortar, eu até já faço esse convite aqui, vamos ver se o mais rápido possível a gente traz o Joubert, né, que cuida dos movimentos. Uma pessoa muito séria, sabe? Bacana, troco sempre o WhatsApp com ele, mora no Rosário, nascido, criado aqui, é daqui, não é... Convidar ele para falar um pouco mais da invasão, mas veja bem, se eu moro numa invasão, eu fui para lá porque eu não tenho condições, sou novalimense, não tenho condições de ter a minha casa, eu vou vigiar essa invasão contra pessoas que estão vindo ali com má intenção, porque ele pode ser meu concorrente para eu conseguir a casa. Não é isso ou eu estou falando bobagem? Na verdade, eu acho que tem nesse caso, é um problema social tão difícil de se tratar, né? Porque do lado você vai entender, nossa, talvez essa família está passando o mesmo problema que eu estive. Né? Então, por que eu tive o direito de ficar aqui, essa pessoa não pode ter o direito de ficar do lado? Mas o problema social não é simplesmente de ocupar um espaço, é questão de saneamento. Onde está indo o esgoto dessas casas? Né? Questão de saúde pública, né? Qual a fonte de água que está sendo levada para essas casas? É água tratada? A energia elétrica, muitas das vezes, é o famoso gato. As pessoas vão subir no poste para puxar, tem um risco de acidente. Né? Então, a questão de pôr saúde, conseguir atender aquelas famílias que foram para lá. Então, é muito mais sério. O que é o problema, Fred? E aí a gente tem que reconhecer, todos nós, lideranças políticas, nós temos que assumir o problema. Isso aí, né? é o principal. Ofertar unidades habitacionais não adianta, porque senão a população vai dar seu jeito. Né? Para mim é muito fácil falar aqui de habitação, que eu estou indo lá, daqui a pouco eu vou para minha casa. Né? Graças a Deus eu tenho meu lar, chego e vou para minha casa. Mas para essas pessoas é um desafio, é muito mais difícil. E as pessoas precisam por necessidade. Né? Então a gente tem que correr atrás mesmo. E eu acho que o governo Vitor, pela interlocução que o Vitor tem no governo do Estado, no governo federal, vai correr atrás para que tenha essas unidades. E a gente precisa correr muito atrás, porque nós estamos muito atrasados. Nós estamos muito atrasados. Eu falo como secretário também, pude dar minha contribuição, mas foi pequena. Né? Mas a gente andou. Mas a gente tem que correr muito atrás para que a gente possa chegar para essa população que está ocupando uma terra de forma irregular e falar, nós estamos aqui te ofertando uma oportunidade, não precisa você ocupar uma terra de forma irregular. Mas enquanto a gente não tiver essa condição, a gente também tem que entender esse outro lado. Secretário, tem pouco tempo, se quiser você pode correr, ué. Não, os desafios são grandes, mas tem perspectivas. Né? A gente trabalhando, a gente fazendo uma administração voltada para o social, ofertando imóveis, igual o Thiago falou, urbanizando algumas ocupações que podem ser urbanizadas, ficando o cara assentado num próprio local, dando condição de água, energia e saneamento. Né? Porque hoje ele vai colocando lá sem nenhuma organização. Belo Horizonte, hoje, ela resolveu, falou assim, ó, não consigo tirar esse pessoal mais aqui. Então vou ter a regularização fundiária. Fez a regulação fundiária lá. Né? Mas como ele fez a regulação fundiária? Cadastrou todo mundo lá. Se entrar mais um, tá fora. Porque senão não tem fim. Senão não tem fim. Né? Então tem que tomar esses certos cuidados.
Ô, Fred, senão não tem fim. E um detalhe também, que quando eu tive junto do prefeito, e eu sei que ele não vai fazer diferente. O único pedido que eu fiz para ele, prefeito, faça o critério de quem merece ou de quem precisa receber, que seja respeitado. Que não tem o famoso, perdão, não tem o famoso cambalacho. Porque a gente sabe que aqui, a gente ouve isso o tempo todo, pessoas que às vezes são contempladas com casas que não precisariam ser contempladas, enfim, é até muito melindroso falar isso. Mas a gente sabe que a realidade é essa, né? Então eu só pedi a ele, tenho certeza que ele vai fazer, junto do secretário também, que respeitasse os critérios de entrega dessas unidades, para que realmente as pessoas que precisam ser contempladas que sejam, porque senão, gente, a gente acha que está resolvendo o problema e no final das contas ele não está sendo resolvido. Só para complementar isso que o Alvo falou, isso eu fiz e até fica uma sugestão aqui para o secretário também, quando a Caixa nos deu parecer em relação às famílias que estavam sendo contempladas, né? No Ivaí. É no Ivaí Palhares, né? Que é ali no Fazenda do Benito, né? Perto do Bar da Nelma ali. Eu fiz questão de ir de casa em casa. Você foi? Fui de casa em casa das 56 famílias para entregar, para ela vir chegar na gente novamente para entregar documentação, atualizar a documentação e até para ver a realidade onde que as pessoas estavam morando. E nessa ida minha, tinha uma pessoa que morava de aluguel, pagando um aluguel em torno de R$1.000. E nós diagnosticamos isso. Aí você detectou e nós avisamos tá a fora. Caixa. Falei, Caixa, fotografamos, mostrando, porque ela tinha uma renda de autônomo, então é muito difícil de fazer a comprovação, a inferência. Então a gente teve que fazer através de relatos, de testemunha e tal. Foi muito doído tirar a pessoa, né? Porque a pessoa chegou lá aos prantos e tal, mas ela não precisava naquele momento. Ela estava numa faixa superior às outras pessoas que estavam na fila. E a gente fez isso. Então, assim, muitas das vezes a gente tem que ir no olho a olho, que graças a Deus as pessoas vão melhorando, vão tendo condições de vida melhores, né? E a gente detectou uma família só, que realmente tinha esse desvio, né? Ela estava numa condição melhor, e nós tiramos. A Caixa aceitou, né? Concordou, é claro, né? E colocamos uma outra família. Como também tem um caso muito triste de uma senhora que tinha um companheiro, e na minha época a faixa 1 era até R$ 1.600 de renda familiar, e a renda dela, com 2 salários mínimos, dava dando em torno de 1.620. E a Caixa cortou. Né? E ela tem todo o perfil, é uma pessoa idosa que tem preferência também, né? No Minha Casa Minha Mulher, Vida. idosa. A mulher, chefe de família, tem preferência mesmo, né? Com filho especial, passa na frente de qualquer um. Entra na fila em primeiro lugar, essa aí não adianta estar 20 anos. Eu estou 20 anos na fila. Uma mãe solteira, chefe de família, com filho especial, ela passa na frente. É critério do governo federal. Critério federal. Isso aí ela passa na frente, é obrigado. E essa senhora veio os prantos e assim, eu até seguro para não emocionar, porque eu me emocionei muito com ela, porque a gente via que ela tinha necessidade, mas era o critério, e é o critério que a gente chama o critério de corte que a Caixa faz. E cortou. E ela mas por mais que seja triste, é um critério. justo. E é que o Álvaro está cobrando. E o Álvaro está muito certo de falar isso, porque isso você não precisa fazer política. Qualquer um que for beneficiado vai ficar grato com você. É natural. Se for dentro dos critérios normais, dentro do programa, vai ser beneficiado os mais justos, né, aqueles que são prioritários, e ele vai ficar grato da mesma forma. Esse é o programa social que você não precisa fazer politicagem. Exato. Teve um caso agora de alguns apartamentos lá no Padre João saíram do programa, a pessoa saiu, ficou uns 7 apartamentos que estão sendo retomados pela Caixa. A gente só gerencia. E um deles agora, a gente fez uma seleção junto ao pessoal que está pagando o Bolsa Família, o Bolsa Moradia, que a Prefeitura paga o Bolsa Moradia. Então essa é a nossa preferência. Pega o que está pagando o Bolsa Moradia, faz a seleção daquelas famílias, vê que está mais precisando, e estão recolocando elas agora nos 7 vagos lá. No 7. Que já tem 2 retornando, porque a Caixa nos liberou para a gente colocar novos moradores, dando preferência para quem está pagando, para o pessoal que está morando no Bolsa Moradia. Tomara que essa política continue de justiça. Nós vamos para o próximo intervalo e na seguida o terceiro e último bloco do Banqueta em Foco. 1 minuto só. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus,
que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Chegamos no terceiro e último bloco do Banquete em Foco, em sua nova temporada, que discute o tema habitação. Tiago Tito, já que um dos programas mais bacanas nós fizemos, a título de muita informação, até para a pessoa de casa entender que não é tão fácil assim, e um tema que faz parte da habitação, regularização fundiária. O que quer dizer regularização fundiária e principalmente em Nova Lima? Quais são os desafios aqui? Vou tentar explicar de a forma mais popular possível. Okay. Né? Nova Lima hoje vive as residências de contrato de compra e venda. Né? Não se tem a escritura, não tem a matrícula do cartório de propriedade daquele terreno. Né? Porque a cidade foi construída em torno da mineração, foi tendo as ocupações, né? Os bairros foram surgindo, né? A legislação foi aperfeiçoando. Né? Então, vários bairros, as famílias, inclusive na minha casa, a gente não tem a escritura, a gente tem contrato de compra e venda. Né? Então, vários bairros a gente iniciou um processo de regularização fundiária. O governo já vem iniciando, né, há uns 12 anos atrás isso, da questão de regularização fundiária. Até tive a oportunidade de entregar alguns lá do bairro Santa Rita, né, e deixei encaminhado do Vale da Esperança, que o Oswaldo vai poder falar melhor aí, que são em torno de 300, né, que são títulos de propriedade. Aquele documento passa a ser a escritura da pessoa. Até depois de 5 anos ele pode trocar aquele título de propriedade por uma escritura no cartório, né, mas é opcional, ela tem a validade como se fosse a escritura. Né? Então, isso em Nova Lima é um desafio, né? Até para a regularização das terras também. E como o Oswaldo colocou bem aqui, a regularização fundiária não é simplesmente você falar lá que vai entregar o título de propriedade. Tem que ter todas as condições de habitabilidade, ou seja, saneamento, posto de saúde, se tem um barranco, né, ao lado da casa, se precisar de uma contenção, tem que fazer a obra de contenção, o arroamento tem que respeitar a legislação, né, então é um processo mais amplo, né, e estão sendo feitos em alguns bairros, né, Nossa Senhora de Fátima tem um processo embrionário, o Vale da Esperança está mais adiantado, Chácara dos Cristais, né, que é um desafio também muito tradicional, grande. tradicionais. É um desafio muito grande, né, até lá em Macacos, né, no Capela Velha, né, também tem um processo, Jardim Serrano, né, isso tudo tem sido feito com recurso do governo federal. Né? Vai demorar muito ainda, sabe? Que é um desafio também muito grande, porque Nova Lima inteira tem um problema de regularização fundiária, exceto os novos condomínios e loteamentos estão saindo agora, né? Aí eles já saem de acordo com a legislação e aí não, né, já saem regularizados. Você fala de recursos, recursos para cartório? Hoje o Oswaldo ele vai até falar aqui melhor, ele já está pondo a própria equipe, que é a expertise, e aqui aprenderam. Eu até quero mandar um grande abraço aos colegas lá da Secretaria de Habitação, que realmente são profissionais técnicos muito capacitados, não fazem política com a questão habitacional, então eles são muito empenhados e eles aprenderam com a consultoria que foi feita, né, anteriormente, que fez lá em Santa Rita, e eles mesmos já estão aplicando. Então, muitos dos bairros aqui eles vão conseguir, né, pelos profissionais que lá tem de serviço social, o pessoal de engenharia, arquitetura, né, fazer com recursos próprios, né, recursos humanos da própria prefeitura. Né, mas é um programa muito bacana também, que além de você entregar a casa, é você poder falar com a pessoa que ela é dona mesmo. Né? Então você fala, olha,
esse terreno é seu, essa casa é sua. E o mais importante, a gente vê as pessoas mais velhas, que elas falam assim, olha, era meu sonho passar isso para o meu filho, e agora eu vou conseguir deixar uma herança para os meus filhos. Né? Então, a titularidade, né, o processo de regularização fundiária, dá essa oportunidade das pessoas falarem que são donas do imóvel. Além disso, além da questão habitacional, até a questão econômica do município, né, que a pessoa pode vender, né, Oswaldo? Exatamente, é para vender oficialmente, né? Conseguir financiamento que não para quem vai comprar. Não consegue. Alvará de construção, habite-se, tá? Porque o habite também, você não consegue o habite se não tiver a propriedade. Só com compra e venda você não tem habite-se. Então, Nova Lima aí, 90% aí não tem habite-se. E quais bairros, além desses que o Thiago falou? Nós estamos fazendo uma análise, por exemplo, o Centro e o Rosário, só para te dar um exemplo. São bairros centrais, totalmente consolidados. E que tem problema? Que não tem a maioria não tem o título de propriedade. O problema que aconteceu? Nós tínhamos uma verba do governo federal, pela Caixa Econômica, que foi usada aí nessas regularizações que o Thiago falou. Nós estamos finalizando com essa verba. E a equipe da habitação, que é muito técnica e muito boa de serviço, assim, eles aprenderam a fazer. E hoje elas dominam o assunto todo. Então nós vamos tentar começar por esses bairros mais consolidados, esses módulos, o Rosário, Central, para a gente fazer essa organização internamente, sem depender de recursos. Okay. Só a própria estrutura nossa. Nós temos alguns gargalos que nós estamos tentando resolver, mas a equipe ficou muito competente, ficou muito boa mesmo. Outra ótima notícia, né? Muito boa. São técnicas, são engenheiros, arquitetos, o pessoal de social, da análise social. Então, tem uma equipe muito boa que eu acho que nós vamos conseguir internamente dar prosseguimento nisso aí, sem depender de recurso federal. Álvaro, um outro tema também importante é o famoso plano diretor, né? Nós estamos até vindo em Belo Horizonte, recentemente estava uma discussão, nem sei se voltou, se não voltou. Voltou Belo Horizonte? Voltou. Nova Lima, o último foi 2007. Foi 2007, na gestão aí, na primeira gestão do Carlinhos Rodrigues. Como que no ambiente político é discutido isso? Vai vir um plano diretor, não vai? E quais são os benefícios dele para a habitação? Na verdade, qualquer plano diretor tem que ser atualizado de 5 em 5 anos. Então, Nova Lima já está uma atualização defasada, vamos dizer assim. Tinha que ter sido atualizado em 2012 e agora, mais uma vez, em 2017. Não aconteceu em 2012 e a gente espera que a Prefeitura, e eu tenho notícia de que a Prefeitura está realizando esse trabalho de atualização do plano diretor, que encaminhe para a Câmara votar. E por que da importância da atualização do plano diretor? Exemplo. Uma das etapas de atualização do plano diretor é o georreferenciamento, ou seja, cabe à Prefeitura contratar fotografias aéreas mesmo para identificar. Às vezes, e aí vou me ater à questão da habitação. Às vezes tem um terreno que até hoje, como não houve a atualização do plano, o proprietário paga o IPTU referente a um terreno. Mas como 10 anos já se passaram sem atualização, pode ser que hoje tenha uma bela de uma casa nesse terreno. Ou seja, o valor do IPTU poderia ser diferente, a Prefeitura arrecadando mais. Então, uma das etapas do plano diretor é essa, sem contar também que um dos anexos da lei é a lei de uso e ocupação do solo, que define no município como um todo, aqui pode construir, exemplo, um prédio até 3 andares, aqui pode construir até 10 andares e assim por diante. Ou seja, contempla a questão de habitação de endereço social, contempla novas unidades residenciais, contempla a área comercial, a área industrial, que Nova Lima a gente sabe, não vou entrar muito no aspecto, mas que a gente vive muito da mineração, tem vida útil, ou seja, a cidade tem que se preparar para uma nova atividade econômica, e isso é previsto no plano diretor. Sem contar também que o atual plano diretor não está muito bem definido, inclusive georreferenciado, quais são essas áreas, as áreas de ocupações e de quais segmentos, seja residencial, seja comercial, industrial. Existem manchas no plano diretor. Não está definido muito bem qual as referências realmente geográficas de todas as áreas e assim definir uma política urbana. Então, a gente espera, enquanto vereador, que a Prefeitura realmente encaminhe para o Legislativo
esse projeto, que é um projeto de lei, para que a Câmara vote e que a gente vote também de forma responsável, porque no meu entendimento é uma das principais leis que determinam qualquer política ou planejamento de um município. Então não adianta a prefeitura às vezes executar um trabalho, a Câmara modificar todo esse trabalho. Lógico que o vereador tem autonomia de fazer as colocações que bem entender, mas que a gente possa, de forma unida, Legislativo e Executivo, votar esse ano aí o plano diretor, porque vai beneficiar também a parte habitacional daqui da cidade. Oswaldo, estamos chegando ao final do nosso programa, foi um prazer te conhecê-lo, e muito feliz pelo programa, bem bacana, bem instrutivo, e bacana que você está passando para a população a realidade, o que dá para fazer, encarando o problema, e principalmente sem politicagem. Nós estamos aí para trabalhar para o bem da população, na realidade, né? E estou fazendo toda essa gestão, sim, Coab, Caixa, para realmente a gente conseguir o melhor e o mais rápido para a gente resolver alguma coisa do déficit habitacional. Então, é o trabalho que eu estou fazendo, estou me empenhando muito nisso aí. Gostando da cidade? Gostando muito da cidade. Eu já frequentava a cidade também, né? Eu estou morando em Alphaville. Então, eu sou da... Você é Nova Alimense? Sou Nova Alimense. Tiago, suas considerações finais, obrigado, sempre estar presente. Não, eu que agradeço, né, Fred, a oportunidade de estar aqui, né? Já sou freguês aqui da casa, né? E agradecer muito pela oportunidade de falar de um tema tão relevante para a cidade, né? Que é a questão da habitação, e falar da minha pouca experiência que eu tive lá na secretaria, mas para mim também de grande relevância, até por uma questão de bem-estar social, né? Aquilo que eu pude contribuir. Agradecer aqui ao Álvaro também pela oportunidade do debate, ao Oswaldo aqui também pela presença e pelo bate-bola que a gente teve aqui. E só ressaltar para a população, né, como bem foi dito aqui, o nosso compromisso de sempre tentar articular, né, políticas públicas para essa área que a gente sabe que é uma área prioritária na nossa cidade, né, uma cidade rica em terras, mas com grande desafio habitacional. É uma ironia falar isso, mas é a realidade que a gente vive, né, então a gente vai trabalhar e está se avizinhando uma eleição aí para deputado federal e deputado estadual, onde vários deputados vêm aqui buscar os votos. Cada um pega um. Exatamente. Chegou o momento agora da gente pedir também, a gente buscar com eles não votos, mas unidades habitacionais para cá também, né? Então, assumir esse compromisso, como eu fiz na campanha também, esse compromisso público de sempre estar trabalhando para correr atrás de unidades para cá com muita responsabilidade, sabe? Deixo muito claro as pessoas que me mandam no WhatsApp, no Facebook, né, pedindo me ajuda, me socorre disso. Eu sempre trato essa questão com muita responsabilidade e sem populismo. Sabe por quê? A gente mexe com o seu sonho. E com o seu sonho não dá para se brincar. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, Álvaro. Fred, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Primeira vez que eu venho assim num programa. Gostei muito, estou à disposição para voltar mais vezes e ter uma conversa tão saudável e enriquecedora para a população. Eu não tive assim como o Thiago teve, eu não tive a felicidade de nascer em Nova Lima, né? Eu cheguei aqui, era muito novo, e a forma como a cidade recebeu a minha família, isso é uma questão muito clara lá dentro de casa, sabe? Todo mundo, eu, meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs, a gente tem que se dedicar muito à cidade, porque a forma como a gente foi recebido, tudo que a gente fizer ainda é pouco para retribuir o carinho e a atenção que todo mundo teve com a minha família. Então, assim, muito do que eu fizer ainda é pouco para agradecer. Mas, de qualquer forma, está sendo um prazer enorme poder servir a população. É um trabalho diuturno, vereador, né? Não tem hora, não tem dia, mas é extremamente prazeroso ser útil e principalmente para quem mais precisa. Então, ter a oportunidade de dizer isso aqui para a população é realmente, para mim, muito importante e enriquecedor. E, mais uma vez, te parabenizar pelo programa e pela audiência que você tem e pelo trabalho sério que você faz em Nova Lima, né? Me coloco à disposição da sua empresa e também da população para atender aos interesses em benefício da população. Obrigado. Chegamos ao fim do primeiro Banquete em Foco da sua nova temporada e muito satisfeito e feliz em receber, dar para a população, todo mundo de casa ver, 2 vereadores, um secretário empenhado em resolver um problema tão importante e tratando o assunto de forma tão séria e sem nenhum tipo de promessas que não poderão ser cumpridas. Obrigado e até a próxima semana.